Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais. E eu sou Khalil Hashim, advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Então, pessoal, como é notório, através dos veículos de imprensa, estão correndo no Brasil alguns atos relacionados ao resultado das eleições de 2022. E eu e o Khalil nos reunimos hoje para tratar desse assunto pela ótica do direito penal, para verificar se há ali algum tipo de crime, se enquadra em uma hipótese de crime contra o Estado Democrático de Direito, a ordem constitucional. Então vamos aí conversar com vocês a respeito disso. Khalil, pelo que você tem observado, esses manifestantes, eles têm uma pauta até que pede vários tipos de reivindicações, né? Desde intervenção federal, a chamada intervenção militar, anulação de eleições. Veja, Augusto, pelo que a gente tem percebido aí, tanto nas redes sociais, nos vídeos que a gente vê pela internet e até mesmo nos jornais, nas grandes mídias, né? Esses manifestantes aí, eles estão insatisfeitos com o resultado da eleição. E eles partem do princípio de que esse resultado não é legítimo, por algum motivo. Tendo em vista essa ideia de ilegitimidade desse resultado das eleições, eles estão se manifestando, fechando estradas na frente dos quartéis e requerendo algum tipo de intervenção. Mas, aparentemente, me parece que tem uma falta de certa forma, conhecimento técnico-jurídico ou uma confusão de alguns determinados institutos, porque, em primeiro momento, eles estavam se manifestando pelo artigo 142 da Constituição, que a gente até, né, vamos comentar aí que, por alguns motivos, não faria nenhum sentido. Depois se manifestaram pela intervenção militar, daí mudaram a narrativa, do nada virou uma intervenção federal, né, com o nome de uma intervenção federal, mas ainda seria uma intervenção militar. E aí fica nessa mudança aí de uma hora militar, outra hora federal, federal pelos militares, enfim, aparentemente acho que é uma confusão dos institutos da nossa Constituição. Pois é, Khalil, até numa outra oportunidade nos reunimos para comentar sobre esses atos antidemocráticos, podemos tratar dessa forma, né? Porque a maioria do eleitorado se manifestou no pleito e houve ali a escolha de um dos candidatos e a parte contrária, insatisfeito com esse resultado, busca anular esse resultado das eleições. Para a gente adentrar o assunto, acho que poderíamos rapidamente conceituar o que seria uma intervenção federal, o que certamente ambos entendemos que não seria o caso, né? Você quer comentar sobre a intervenção federal? A intervenção federal ela está prevista no artigo 34 da Constituição Federal. E seria, de certa forma, algum tipo de intervenção da União em algum dos estados ou no Distrito Federal. Então, seria ali uma intervenção do governo da União em alguma ação daquele governo do estado, né? E aí tem uma série de requisitos ali, o inciso 1º, 2º, 3º ali que definem quando que essa intervenção federal, intervenção da União nos estados, quando que ela é cabível. Exemplo até que teve a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, né, no ano de 2018, salvo engano, que foi determinada a intervenção federal em específico em relação à segurança pública, que o presidente da República à época nomeou um interventor para tratar somente da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, né? De modo que o governador, então, não teria ingerência sobre a segurança pública, ela ficaria ali só submetida a um interventor e as polícias militares, a polícia civil e o próprio secretário de segurança ficariam submetidos a esse interventor. É um exemplo, né, que tivemos aí até recentemente. Existe essa questão também, né, que a intervenção ela ocorre ante a necessidade
e ela se limita a uma determinada área específica, né, que é a área que motivou essa intervenção. Então, assim, no artigo 34, por exemplo, temos ali as hipóteses em que essa intervenção ela pode acontecer. E o próprio artigo 34 fala: a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para... E aí são situações excepcionais em que a União pode, quando ante uma necessidade, intervir. Por exemplo, para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação, para reorganizar as finanças na unidade da federação. Enfim, tem uma série ali de possibilidades, mas nenhuma delas se encaixaria nessa situação que a gente vive atualmente. Exatamente. E lembrando que para a intervenção federal tem essas hipóteses que o Calil citou, né? Porque a intervenção federal ela seria uma mitigação no pacto federativo, de forma que a União, o governo federal, poderia intervir em algum dos estados da federação, né? Afastando ali, de certa forma, a competência política do próprio estado, do governador. E é importante citar que essa intervenção federal não seria uma intervenção do Exército no governo. Exatamente. Uma intervenção do governo da União nos governos dos estados. E aí, se for o caso, como por exemplo aconteceu essa do Rio de Janeiro, o governo da União determina, ante a necessidade, por exemplo, da segurança pública, uma atuação do Exército. Mas é uma intervenção que não é de autoria, não é o Exército que intervém no governo. O Exército ali no Rio de Janeiro atuou como uma força federal que estava auxiliando na segurança pública, né? Mas não que em si a intervenção federal tivesse sido encabeçada pelo Exército, né? Estava ali atuando como uma tropa federal no auxílio, né, das forças de segurança do Estado, né? E aqui, até no artigo 36 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, vem aquela questão que o Augusto citou, né, da intervenção que aconteceu no Rio de Janeiro, e fala que o decreto da intervenção especificará a amplitude, ou seja, esse decreto será somente para aquela área específica em que demanda essa intervenção, a amplitude tem uma limitação, o prazo e as condições de execução. E se couber, nomeará um interventor, que é a pessoa que ficará responsável por administrar essa questão. Inclusive, esse decreto de intervenção ele tem que ser submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, se for um caso de intervenção estadual. Estado, né? Exatamente. No caso de 24 horas. Então, assim, a gente percebe que não faz sentido nenhum o que esses manifestantes estão pedindo, o que eles estão falando a respeito da intervenção federal, de acordo com a lei e de acordo com o que a gente está vivendo atualmente. Exatamente. Então, Calil, fixada essa premissa, né, da intervenção federal, né, concordamos que no aspecto jurídico, constitucional, não tem nenhum amparo esse pleito por intervenção federal, né? Até porque, na minha leitura, o que esses manifestantes se referem como intervenção federal, creio que eles querem dizer com intervenção militar. Penso eu, com um golpe militar, talvez, de forma que as forças armadas tomassem o poder, tivessem novamente uma ruptura institucional e desse seguimento às pautas que esses manifestantes estão pleiteando, pelo menos essa leitura que eu tenho. E já adentrando no Código Penal, Calil, eu tenho que esse crime de incitar as Forças Armadas ele já poderia estar ali tipificado no artigo 286, parágrafo único do Código Penal, que eu até vou citar para vocês. O caput do 286 seria o tipo penal de incitação ao crime, né? Que é incitar publicamente a prática de crime. Já no parágrafo único, ele já tem em específico as Forças Armadas, que dispõe do seguinte sentido: incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis
ou a sociedade. Penso que dessa segunda parte se encaixaria perfeitamente a situação, né? Porque publicamente os manifestantes estão indo às portas dos quartéis, estão se manifestando, pedindo para que as Forças Armadas façam, como eu citei, essa ruptura institucional em confronto com os poderes constitucionais, seria o poder judiciário, o poder legislativo, de certa forma até o poder executivo, né, do novo governo eleito, e também contra as próprias instituições da sociedade civil. Você concorda, Calil? Realmente, eu acredito que criminalmente esse seja o tipo penal que mais se adequa ali, né? Bom, primeiramente, quando iniciaram esses protestos, né, os primeiros ali, que teve o fechamento das estradas, o pessoal foi para frente dos quartéis e começou a realizar, né, essas ações. Eu vi muitas pessoas comentando a respeito daquele tipo penal, até de certa forma recente, né, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, que seria o caso de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Mas eu vejo que nesse caso aqui realmente necessitaria da aplicação, né, do emprego de violência ou de grave ameaça para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Então, teria que avaliar realmente no caso concreto ali se algum desses manifestantes realmente está empregando violência ou grave ameaça, visando impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais. Agora, essa questão da incitação de animosidade das Forças Armadas, que foi o delito que você citou agora, eu acredito que é perfeitamente cabível em muitos dos casos que a gente está vendo por aí. Fora a questão de concurso de crimes, né, de dano ao patrimônio público ou privado, que a gente tem visto, as agressões, situações de lesão corporal, fora essas hipóteses também de concurso de crimes. Eu concordo com vocês que, em princípio, eu também entendo que não, por enquanto, espero que não chegue a tanto, não resta aí preenchido esse tipo penal do 359-L, né, que seria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e muito menos o de golpe de Estado, né, que já é o tipo seguinte, que é o 359-M, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que, ao meu entender, não ainda, né, espero que não chegue a tanto, não resta preenchido esse tipo penal. Mas penso que, por enquanto, sim. Está na hipótese ali do 286, parágrafo único, né, que é incitar as Forças Armadas, e daí, claro, os crimes ali em concurso material, né? Eu acho que é importante a gente citar que tanto esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, ali o do 359-L e 359-M, quanto esse do parágrafo único agora do 286, que seria incitar essa animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis, sociedade, poderes constitucionais, são delitos relativamente novos, né? Eu não lembro de ter visto realmente algum entendimento jurisprudencial a respeito disso. Mas, ao que dá a entender o texto desse parágrafo único aí do 286, esse crime acontece pela mera incitação da animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais. Não precisa que essa animosidade realmente se concretize. O fato de você incentivar ali já poderia ser classificado como o crime do 286, parágrafo único. Podemos concordar que é um crime de mera conduta, né? O mero ato de incitar publicamente essa animosidade entre as forças, os poderes constitucionais e as instituições já estaria configurado o crime por se tratar de um crime de mera conduta, né? Assim como é o 286 caput, né? Que seria a incitação ao crime. Então, acredito que os mesmos entendimentos se aplicam no parágrafo único. Perfeito. Então, Calil, vimos que, em razão desses bloqueios nas estradas, houve uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a imediata liberação
dessas estradas, né? Em razão de uma violação ali ao direito de ir e vir das demais pessoas, e também sem mencionar os prejuízos econômicos que isso acaba acarretando para o nosso país. Mas também verificamos que parte das forças policiais não tiveram assim um grande empenho, né, para desmontar essas barricadas, pelo menos num primeiro momento. Você teve essa percepção também? Veja bem, começando pela decisão do STF, eu achei muito interessante a argumentação que eles utilizaram nessas decisões, né? Porque muitos alegaram direito de reunião, direito de protesto, esse tipo de coisa. E aí o STF fez aquela ponderação entre direitos, né? Que, enfim, tudo bem, você tem o direito de exercer o seu direito de reunião, mas desde que isso não prejudique de forma absurdamente o direito de outra pessoa. E era o que estava acontecendo, por exemplo, nesses protestos nas estradas. Então, realmente houve a determinação ali por uma proporcionalidade entre direitos que estavam sendo violados e exercidos, que deveria, sim, ser desocupados essas barreiras, né, nas estradas. Mas aí, sim, realmente houve um questionamento ali, e eu recebi também alguns questionamentos, se realmente os policiais que estariam envolvidos, que não estariam cumprindo a efetiva função de tentar desocupar essas estradas, enfim, alguns vídeos por aí, policiais entrando nos protestos também para protestar junto, enfim, ou simplesmente, né, se mantendo inertes. Vieram questionamentos se realmente seria cabível uma punição pelo crime de prevaricação ou algum outro crime, né? E realmente é uma coisa que, assim, a gente teria que realmente analisar o caso concreto, a conduta de cada um desses policiais, mas se for constatado que, como diz o artigo 319, algum desses agentes públicos retardou ou deixou de praticar indevidamente um ato que deveria cumprir de ofício, ou praticou alguma coisa contra a disposição expressa da lei para satisfazer seu interesse ou sentimento pessoal, acredito que sim, seja cabível a aplicação do 319 da prevaricação, né? Um sentimento, interesse político pessoal nesse caso, como a gente viu que muitos até declararam apoio às manifestações. Sim, concordo. E até que me chamou muito a atenção, até no dia do segundo turno, foi a conduta da Polícia Rodoviária Federal na região Nordeste, como vimos na imprensa, que estavam ali fazendo operações de blitz para fiscalizar ônibus de eleitores de certo candidato, e eu até penso, né, se aquilo também não se enquadraria na hipótese do 359P do Código Penal, que seria restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Principalmente a parte final ali, né, procedência nacional, porque é sabido, né, que na região Nordeste havia assim, uma preferência por um dos candidatos, e até o diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele tinha preferência pelo outro candidato, e houve também esse questionamento, né, se essas operações da Polícia Rodoviária Federal se tiveram uma motivação política nesse sentido, né? E sendo verificado, é claro, tem que ser instaurado um inquérito policial, tem que ser apurado, mas sendo verificado que de fato houve essa motivação, penso eu que poderia ser enquadrado nessa hipótese do 359P do Código Penal. Acredito que, sendo constatado que isso realmente era proposital com um viés político, né? Existem até alguns crimes previstos no Código Eleitoral ali que podem ser aplicados. Mas acredito que sim, existe essa possibilidade também. Sim. Inclusive, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal, pediu a abertura do inquérito contra o diretor pelo crime de prevaricação, né? Para que seja investigado se realmente, da parte dele como diretor,
ocorreu a prática do delito do 319 ante aos atos que estavam acontecendo, dos fechamentos da estrada, enfim, se houve realmente uma inércia da polícia que não deveria estar acontecendo ou algum tipo de apoio por parte do diretor, né? Sim. E como o Calil havia citado, são normas relativamente novas, né, que vão depender da interpretação dos tribunais diante dos casos, né, que baterem as portas nos tribunais. Mas temos que lembrar que essa alteração no Código Penal ocorreu em 2021 pela Lei 14.197 de 2021, que ela fez essa alteração no Código Penal diante da mudança na antiga Lei de Segurança Nacional, né, que tínhamos uma Lei de Segurança Nacional ainda da época da ditadura militar e havia uma demanda de parte da sociedade para que houvesse essa reforma a fim de se atualizar a Lei de Segurança Nacional ou os dispositivos relacionados à segurança nacional, até em conformidade com a nossa Constituição Cidadã de 1988. E Calil, e sobre o famigerado artigo 142 da Constituição, que muitos dos manifestantes eles acabam invocando esse artigo como uma forma de querer enquadrar as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador. Hoje, com a nossa Constituição de 88, cabe falar em poder moderador, cara? Veja bem, o artigo 142, eu vou até fazer a leitura dele aqui para ver o que ele fala a respeito disso, tá? O artigo 142 ele fala: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas em base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, assim, eu acredito, talvez, que esses manifestantes, eles tenham interpretado a questão da garantia dos poderes constitucionais, que diz o artigo 142, e que talvez coubesse uma intervenção do Exército para, enfim, garantir o que eles estão dizendo, que intervir no caso de uma eleição fraudada, como eles estão chamando, né? Mas, enfim, é uma coisa que não faz sentido também quando a gente interpreta de forma correta esse artigo. E também fazendo uma interpretação sistemática da nossa Constituição, tem que ser analisado o que dispõe o artigo 1º da nossa Constituição, que trata ali dos princípios fundamentais. Lembrando que a Constituição ela tem que ser analisada como um todo, né? Não ser pensado certos artigos. Então, vou rapidamente fazer uma citação do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que é: todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, mais uma vez citando, claro que todo poder emana do povo, mas somos uma democracia representativa, né? Tivemos uma eleição recentemente, então, através dos nossos deputados, senadores, que vão nos representar no Congresso Nacional, é que o poder do povo é manifestado, né? Claro, também temos formas de democracia direta, como referendo, plebiscito, mas não penso que o Constituinte colocaria esse botão de autodestruição na Constituição a fim de dar esse poder para as Forças Armadas. Tomar o poder, né? Tomar o poder, né? Ainda mais considerando o contexto social, político-social que a Constituição de 88 foi criada, né, após uma ditadura militar de 21 anos, então não penso que o Constituinte tenha instalado ali um botão de autodestruição na Constituição. Então temos que analisar a nossa Carta Magna como um todo.
Além disso... Como essa interpretação também não faz sentido. Porque ali fala garantia dos poderes constitucionais. Então, as Forças Armadas, na verdade, se fosse pensar talvez em uma atuação das Forças Armadas visando garantir os poderes constitucionais, não seria nem um pouco compatível com o que esses manifestantes estão pedindo. Porque os manifestantes eles estão pedindo a supressão dos outros poderes constitucionais, como, por exemplo, o legislativo e o judiciário. Eles estão pedindo a supressão de 2 dos 3 poderes constitucionais, o legislativo e o judiciário, em nome do poder executivo. Até digo mais, em nome de um governo, assim, nem sem razão do poder executivo, de um governo que restou vencido nas eleições por uma insatisfação eleitoral mesmo, né? Sim. Então, digamos assim, partindo de um pressuposto, de um ponto de vista hipotético totalmente absurdo, que realmente fosse interpretado que caberia, sim, as Forças Armadas viessem a intervir nesse sentido. Seria uma intervenção justamente contrária ao artigo 142, porque essas instituições, as Forças Armadas, ela não estaria garantindo os poderes constitucionais, mas sim estaria atacando 2 em nome de um governo ou de um desses poderes constitucionais, que é o poder executivo. Né? Então, enfim, o que esses manifestantes estão pedindo, na verdade, vai contra o que diz o 142. A função das Forças Armadas, nesse caso, seria justamente impedir essa tentativa de suprimir esses outros poderes. Exatamente. Considerando que dispõe o artigo 2º da Constituição, voltando, que está ali no título dos princípios fundamentais, né? O artigo 2º dispõe que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, como bem sabemos, são 3 poderes da União. As Forças Armadas nada mais são que instituições armadas, como o nome já diz, e são o braço armado do Estado, de forma que elas, num sentido material, elas vão garantir a manutenção desses poderes, né? Porque o Poder Judiciário, ele é um poder coercitivo, sim, mas ele tem uma função formal, vamos chamar assim, um poder formal, né? O Poder Judiciário emite alguma decisão formal, mas quem vai dar esse cumprimento material serão as forças de segurança, com as polícias, ou até mesmo as Forças Armadas, dependendo do caso, né? Por ser justamente o braço armado do Estado. Mas o que os manifestantes estão pedindo é uma subversão da ordem constitucional, de modo que esse braço armado do Estado suprimisse os poderes constitucionais, os poderes constituídos na nossa Carta de 88. É importante citar que as Forças Armadas não são um poder independente ou um poder moderador, né? Exatamente. De acordo com o nosso ordenamento atual, os 3 poderes são independentes e eles realizam aquele autocontrole entre eles mesmo ali, né? Tem o poder de controlar a atuação do outro para manter o equilíbrio entre os 3 poderes. Mas se você fizer a leitura do próprio artigo 142, ele fala que as Forças Nacionais são instituições, as Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Então, não é um poder independente que poderia, assim, surgir numa situação como essa. Não, porque eles estão sob a autoridade de quem? Do chefe do Poder Executivo. Então, eles estão sob a autoridade de um desses 3 poderes que fazem o autocontrole ali entre essas próprias instituições. Exatamente. E na parte final do artigo 142, além de citar que eles estão sobre a autoridade suprema do Presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas, na parte final, justamente, como você citou, elas estão ali também para garantir, além da soberania nacional e defesa da pátria, garantir o exercício desses poderes constitucionais, e um detalhe importante, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, como está disposto no artigo 142 da Constituição, os chefes desses poderes, ele poderia, sim, solicitar às Forças Armadas a defesa do livre exercício do respectivo poder, né? Então, penso eu, tanto o chefe do Poder Judiciário, na pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo na pessoa do presidente do Congresso Nacional, né? Como ali chefe do Poder Legislativo.
Ante a uma tentativa de supressão ou de extinção clara de algum desses poderes constitucionais, de acordo com o artigo 142, essas Forças Armadas poderiam, sim, por iniciativa de qualquer um desses poderes constitucionais, atuar em garantia desses poderes. E que também não é o caso que está acontecendo, né? Não é o que os manifestantes estão pedindo. Eles estão pedindo justamente o contrário, a supressão de 2 desses poderes, para que um determinado candidato, apoiado por eles, possa exercer o que eles acreditam que seja o certo. Então, só vale citar que tanto o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito como o crime de golpe de Estado, né, os dois, ali, como o Calil citou, estão no artigo 359L e 359M, ambos prevêem uma pena de pelo menos 4 anos de reclusão. Né? O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ele tem uma previsão de pena de 4 a 8 anos de reclusão, ainda somado com a pena correspondente à violência, né? E do 359M, que é o crime de golpe de Estado, ele já, por ser uma pena maior, uma pena máxima de 12 anos de reclusão, somado ainda com a pena correspondente à violência praticada. E esse crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, ele tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 286, que prevê a incitação ao crime, prevê uma pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. O parágrafo único, que seria esse crime da incitação de animosidade entre Forças Armadas ou delas contra poderes constitucionais, instituições civis ou a sociedade, esse delito ele tem a mesma pena do delito de incitação ao crime previsto no caput do 286. Então seria detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Criminal Simples Podcast. Quero agradecer a você que ficou ouvindo o nosso conteúdo até esse momento. Se você tem algum amigo, algum colega da área jurídica, um estudante de direito, um advogado, por favor, compartilhe esse conteúdo, ajuda muito a gente. Bom, muito obrigado, Augusto, mais uma vez, por mais uma gravação de um conteúdo aí de extrema relevância para o direito penal e também para a vida cotidiana das pessoas, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí no Brasil. Gostaria de agradecer também a você que está nos ouvindo até agora. Peço para que nos acompanhem também nas redes sociais, principalmente no Instagram. O Instagram do Augusto é @augustorodrigues.criminal, o meu é @crimesimples. Inclusive, nós postamos conteúdos direto lá sobre direito penal, processo penal, temas de extrema relevância aí para o dia a dia, né? Comentamos situações que estão acontecendo de forma simples, de forma didática. Inclusive, sobre esse tema, tanto eu quanto o Augusto já postamos conteúdo lá. Então, por favor, se você ainda não nos segue, não nos acompanha, por favor, nos acompanhe e compartilhe os conteúdos e esse podcast com amigos, conhecidos e pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo também. Legal, Calil. Mais uma vez, obrigado aí pela tua companhia e obrigado a todos que acompanharam a gente nesse Criminal Simples Podcast. Um forte abraço a todos. Valeu!